Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Química. Nós estamos na semana 1 dos planos de estudo do doutorado, volume 3. Nós vamos começar a estudar as funções oxigenadas. Anteriormente, nós estudamos hidrocarbonetos, que eram compostos que tinham apenas carbono e hidrogênio. Agora, nas funções oxigenadas, nós vamos ter carbono, hidrogênio, oxigênio, tá? E vamos começar pelas funções álcoois, fenóis e enóis. Como que é possível fazer a diferenciação entre esses três, já que os três possuem o OH aqui, a hidroxila, né, na sua fórmula estrutural. Então, a gente pode observar aqui qual que é a característica dos álcoois. O OH vai estar ligado a um carbono que faz apenas ligações simples, ou seja, um carbono saturado. Então, para ser álcool, eu tenho que ter o OH ligado a um carbono que faz apenas ligações simples, que é o caso dessa primeira estrutura, tá? Na segunda estrutura também, o OH, que é a hidroxila, está ligado a um carbono que só faz ligações simples, tá? E o mesmo acontece nesse terceiro exemplo aqui. O OH está ligado a um carbono que faz apenas ligações simples. No caso aqui tem duas hidroxilas, então eu tenho um diol aqui, tá? E ele também está ligado a um carbono que faz apenas ligações simples. Os fenóis, gente, é muito específico o caso do fenol. Por quê? Porque a sua hidroxila, o seu OH, tem que estar ligado diretamente ao anel benzênico. Lembrando que o anel benzênico ele pode ter essa representação ou pode simplesmente ter um círculo aqui, para representar que essas duplas ligações elas estão em constante movimento aqui, né? Que as duplas alternadas. Então, o que a gente vai ter aqui? O fenol só vai aparecer se o OH estiver ligado diretamente ao anel benzênico, tá vendo? Não tem nenhum carbono entre eles aqui, que é o que acontece aqui no exemplo anterior. Eu tenho um anel benzênico, mas ligado ao OH eu tenho um carbono que está fora do anel, tá? Então, para ser fenol, o OH tem que estar ligado diretamente ao anel benzênico, tá? Enóis. Os enóis, os álcoois que tem dupla ligação aqui, e esse carbono que faz a dupla ligação, ele está ligado ao OH. Então, o OH precisa estar ligado obrigatoriamente ao carbono que faz dupla, tá? Por quê? Aqui eu tenho dupla aqui, mas se esse OH tivesse ligado a esse último carbono aqui da esquerda, não seria um enol. Por quê? Porque o OH precisa estar ligado ao carbono que faz a dupla para ser um enol, tá? Esse EN aqui é de dupla. O OL de OH aqui de álcool, parecido com álcool, né? Aqui é a mesma coisa. Você tem 1, 2, 3 carbonos, esses dois carbonos aqui fazendo uma ligação dupla entre eles, e um deles está ligado ao OH, tá? Então, essas são as diferenças. O álcool, a OH, a hidroxila, vai estar ligado a um carbono saturado, um carbono que só faz ligações simples. Para o fenol, o OH está ligado diretamente ao anel benzênico, e no enol, o OH está ligado a um carbono que faz dupla, tá? E como que vai ser a nomenclatura? Nós vamos ver aqui as dos álcoois, tá? Fenol e do enol nós não vamos ver no primeiro momento. Então, o que eu tenho aqui? Eu coloquei alguns álcoois e coloquei todos eles sem ramificação, tá? Pra gente começar pelo mais simples. O mais simples deles é o OH ligado só ao CH3. Só tem um carbono é MET. Ele faz apenas ligações simples, AN. E quando tem a função álcool, o final é OU. Para os hidrocarbonetos, o final era só o O. Agora, para o álcool, o final é OU, tá? Então, eu tenho MET, porque é um carbono só, AN, porque tem ligações simples, metan, e OU, porque eu tenho um álcool ali, tá? Então, metanol, ok? Não preciso colocar em qual carbono que ele está, porque só tem um carbono ali na estrutura. O segundo exemplo, gente, o que a gente tem aqui? A gente tem dois carbonos, um deles está ligado ao OH, eu tenho apenas um hidroxilo aqui. Então, a cadeia tem dois carbonos, ET, né? Lembrando, um carbono é MET, 2 é ET, 3 é prop, 4 but, 5 pent, 6 ex, 7 hept, tá? E assim vai. Cadeia de dois carbonos, ET.
apenas ligações simples entre os carbonos, a função álcool, né? Que tem o hidroxilo ligado a um carbono saturado. Então, etanol, tá? Et vem de 2 carbonos na cadeia, AN vem de apenas ligações simples e o ol, função álcool. Tá? Nesse exemplo aqui, gente, o que a gente tem? A gente tem 1, 2, 3 carbonos. Cadeia de 3 carbonos, próprio, tá? Apenas ligações simples entre eles, ó, não tem ligações duplas aqui. A hidroxila está aqui, que é o OH, então isso aqui é um álcool, né? Apenas ligações simples, AN, função O. Aqui, nós precisamos começar a colocar em qual carbono ele está, porque ele pode estar nesse primeiro aqui ou no carbono do meio. Se ele estiver no carbono do meio, que é o próximo exemplo, antes da função que vocês demonstram aqui, função álcool, OL, vocês têm que colocar o número, tá? Então, prop, porque são 3 carbonos, AN, porque só tem ligações simples, e 1, porque a hidroxila, o OH, está ligado no carbono 1. E se ele estiver no carbono do meio, vai ser carbono 2, tá? Cadeia de 3, prop, apenas ligações simples, função álcool, OL, propan, 2, OL. E se ele estivesse aqui nessa ponta esquerda? Seria o mesmo do de cima, porque aí você começaria a numerar da esquerda para a direita, tá? Então, aqui só tem diferenciação para o de 3 carbonos entre 1 e 2. E aqui eu trouxe um outro exemplo, que é quando eu tenho 4 carbonos. Então, cadeia principal, 4 carbonos, but, apenas ligações simples, AN, função, álcool, OH ligado ao carbono 1, porque eu começo a numerar pela extremidade que me dá o menor número possível para a hidroxila. Porque se eu começar da esquerda para a direita, vai ficar no carbono 4. Se eu começar da direita para a esquerda, vai ficar no carbono 1. Por isso que eu coloco aqui carbono 1. Então, dessa vez, quem tem preferência é a função, tá? E alguns álcoois ramificados, tá? E trouxe também para vocês alguns que têm mais de uma hidroxila, como que eu posso fazer para dar um nome. Então, olha só, na minha cadeia principal eu tenho que incluir o carbono que está ligado ao OH, tá? Então, aqui, ó, tá ligado ao OH, eu tenho que incluir ele, 1, 2, 3. Eu posso seguir em linha reta, ou eu posso fazer 1, 2, 3 e ir para cima. Escolhi em linha reta porque fica melhor a visualização, tá? Mais fácil. Então, aqui eu tenho 3 carbonos na cadeia principal, prop, somente ligações simples entre eles, AN. E ficou uma ramificação, essa ramificação é de um carbono, CH3, metil. Então, qual que é o nome do composto? Primeiro eu tenho que avaliar. Qual que é o número em que a ramificação está ligada e o número em que o OH está ligado? Quem tem preferência aqui é a função e não a ramificação. Então, eu vou começar pela extremidade que for menor numeração possível para a função. Então, se eu começar da direita para a esquerda, fica no carbono 1. Se eu começar da esquerda para a direita, fica no carbono 3. Então, eu começo da direita para a esquerda. Então, esse é o carbono 1, esse é o carbono 2 e esse é o carbono 3. Então, eu tenho a ramificação no carbono 2, 2-metil, propan, 1-ol, tá? 2-metil, porque a ramificação de CH3 está no carbono 2, prop, porque eu tenho 3 carbonos na cadeia principal, e 1, porque eu tô com a hidroxila ligada aqui no carbono. Agora eu coloquei aqui para vocês alguns álcoois que são ramificados, tá? O que eu tenho que fazer? Para escolher a cadeia principal, eu tenho que incluir o carbono que está ligado a hidroxilo, que é esse OH aqui destacado em vermelho para vocês, tá? Então, eu escolho a cadeia principal, lembrando que eu tenho que seguir uma linha, e não posso mais voltar, não posso passar 2 vezes pelo mesmo carbono. Então, aqui eu escolhi a linha reta, que me dá 3 carbonos na cadeia principal. 3 carbonos na cadeia principal é prop. Lembrando que 1 é met, 2 é et, 3 é prop, 4 but, 5 pent. Cadeia principal de 3 carbonos próprios, somente ligações simples, não tem ligações duplas aqui, AN. A ramificação é de CH3. Ramificação de apenas um carbono é metil, tá? Então, o nome do composto como que vai ficar? Eu sei que eu tenho a ramificação de metil, por isso que aparece aqui, propan, mas eu tenho que te falar onde que está essa ramificação e onde que está o OH que indica a presença de álcool, tá? Onde está a hidroxila. Então, eu tenho. Por que ficou 2-metilpropan-ol? Porque eu tenho que começar pelo lado que me dá menor número possível para
minha função, é a função que tem preferência. Então, eu começo da direita para a esquerda. Porque se eu começasse da esquerda para a direita, ficaria 3ol aqui. E eu tenho que escolher o menor número possível, então fica da direita para a esquerda. Então, 2-metil, porque está no carbono 2. Propan, porque eu tenho 3 carbonos na cadeia principal. 1ol, porque a hidroxila está ligada ao carbono 1. Na figura 4, eu tenho 4-metil pentano 2ol. Primeiro, tem que escolher a cadeia que inclua o carbono que está ligado ao OH, tá? Então, aqui, escolhi em linha reta mesmo, teve 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 5 carbonos é pente. Só tem ligações simples, é AN. Para numerar, eu vou escolher da direita para a esquerda, porque é o que dá o menor número possível para a minha hidroxila. Se eu começo da esquerda para a direita, seria 1, 2, 3, 4. Então, ficaria 4ol. Só que se eu começar da direita para a esquerda, fica 2ol. Eu tenho que dar preferência para a minha hidroxila, então eu começo da direita para a esquerda. Então, a ramificação ficou no carbono 4. Novamente, é uma ramificação de CH3, tá? CH3 é metil. Então, 4-metil, pente, porque eu tenho 5 carbonos na cadeia principal, AN, porque só tem ligações simples, 2O. Agora, a gente vai trabalhar quando aparecer duas hidroxilas, tá? Aqui fala butano 2,3 de O. Esse O que aparece aqui, gente, é só para dar uma sonoridade maior, ele não tem função nenhuma, tá? Não indica nada para você ali, não. Então, vamos lá. Eu tenho que escolher os carbonos que estão com a hidroxila. Então, eu vou linha reta aqui, não sobrou ninguém, não tem nenhuma ramificação aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. 4 carbonos é but. Simples é AN, então, butan 2,3. Por quê? Se eu começar da direita para a esquerda e da esquerda para a direita, tanto faz. As hidroxilas vão estar no carbono 2 e no carbono 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, ok? E eu tenho que colocar diol, por quê? Porque aparece duas vezes. Quando aparece duas vezes, é di. Quando aparecia 2CH3 lá, por exemplo, como ramificação, vocês colocavam dimetil, tá? Mesma coisa vai acontecer aqui com álcool. Então, duas hidroxilas, eu vou ter um diol e eu tenho que indicar onde elas estão, tá? E agora a estrutura um pouquinho maior, que inclui ramificação, e ainda coloquei para vocês 3 hidroxilas aqui. Então, é o 4-metil-pentano 1,3 triol. Então, a ramificação é de CH3, porque eu escolhi a cadeia principal, que inclua os carbonos ligados às hidroxilas. Foi em linha reta aqui mesmo. Bem simples a escolha dessa cadeia principal. 5 carbonos, pente. Apenas ligações simples AN, tá? E hidroxilas eu tenho 3, então é triol, tá? E elas estão em qual carbono? Escolha o menor número possível para elas. 1, 2, 3 ou 1, 2, 2, fica 3, 4, 5, tá? Se eu escolher da esquerda para a direita. Então, é melhor da direita para a esquerda, que fica 1, 2, 3 e a ramificação fica no carbono 4. Então, eu tenho estrutura do 4-metil, porque ele tem um CH3 aqui, pentano 1,2,3 triol. Tri, porque são 3 hidroxilas aqui, tá? A fenilefrina, cuja estrutura está representada abaixo, é usada como descongestionante nasal. Então, olha só, eu tenho uma hidroxila aqui, vocês vão olhar para aquilo que vocês já sabem, tá? Tenho uma hidroxila aqui ligada ao anel benzênico. Lembra que eu falei para vocês que o anel benzênico pode ser representado por esse círculo aqui? Então, aqui eu tenho fenol. E tenho o H ligado a um carbono que faz só ligações simples, ó. Ligação simples, 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 OH. Então, aqui eu tenho um álcool e tenho também um fenol. Na sua estrutura existem duas hidroxilas? Sim, eu tenho 2 OHs aqui, então eu tenho 2 hidroxilas. As funções oxigenadas existentes nesse composto são fenol e álcool? Sim, a gente acabou de falar. Fenol porque tem uma hidroxila, que é o OH, ligado diretamente ao anel benzênico, e álcool porque tem um OH ligado a um carbono saturado que faz apenas ligações simples, ok? Bom, pessoal, é só isso. Qualquer dúvida, entre em contato pelo chat do aplicativo Conexão Escola ou pelo WhatsApp.